Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante sobre como uma ferramenta que muita gente vê só como distração, uma rede social, foi usada para uma missão assim extraordinária: resgatar a alma e a memória de uma comunidade inteira. E a pergunta que fica é essa, né? A gente vive num mundo que está sempre com o pé atrás com as plataformas digitais. Mas e se alguém decidisse usar essa mesma ferramenta não para dividir, mas para unir, para reconstruir? O que acontece? Para a gente entender a genialidade dessa solução, primeiro a gente precisa dar uma olhada nos dois grandes desafios que estavam na mesa. Um deles tinha a ver com a tecnologia e o outro com a própria identidade da cidade. Pois é, essa é a fama, né? A ideia de que rede social, na melhor das hipóteses, é perda de tempo. E na pior, é algo que faz mal para a sociedade. Então, esse era o primeiro obstáculo, a má reputação da própria ferramenta que eles queriam usar. E aqui está o segundo problema, que talvez seja ainda mais profundo. Lá em Pindorama do Tocantins, o patrimônio de um povo inteiro, sabe, suas histórias, suas fotos, as memórias, tudo isso corria o risco de se apagar com o tempo. Como é que se preserva uma coisa dessas? Olha só o contraste entre as duas opções. De um lado, a solução tradicional, um museu físico. É caro, é complicado politicamente, muitas vezes um governo começa e o outro abandona. Já do outro lado, um arquivo digital parecia um caminho muito mais democrático, acessível para todo mundo e, quem sabe, até mais duradouro. E foi aí, no meio desses dois problemas, que surgiu uma solução que conectou tudo de um jeito que ninguém esperava. Uma ideia que usou o que era visto como veneno, a rede social, como o próprio antídoto. E a solução foi essa, um grupo de Facebook. Simples assim. A proposta era criar um espaço onde a própria comunidade se tornaria a curadora da sua história. As pessoas iam postar fotos, contar histórias, resgatar memórias, tudo de forma coletiva. E a escolha da plataforma não foi por acaso, sabe? O objetivo era provar um ponto. A tecnologia é uma ferramenta, e o valor dela depende de como a gente usa. A meta era transformar um lugar visto como distração num verdadeiro motor de cooperação e resgate cultural. Mas uma ideia dessas não anda sozinha, né? O grande sucesso do projeto não estava na tecnologia, mas na forma como as pessoas foram guiadas e inspiradas. Vamos ver como isso aconteceu na prática. O pulo do gato foi a filosofia de liderança. Em vez daquele modelo de chefe que manda, o fundador adotou a liderança compartilhada. A ideia não era ser o dono do projeto, mas sim um facilitador, fazendo com que cada membro se sentisse também um pouco dono daquela história. E essa citação do John C. Maxwell, olha, ela resume perfeitamente o espírito da coisa. Liderança aqui não era sobre ter um cargo, era sobre ter a coragem de enxergar uma oportunidade onde todo mundo só via problema, tanto nas redes sociais quanto na memória esquecida da cidade. E essa filosofia virou ação, passo a passo. Foi um processo muito bem pensado. Primeiro, uma visão clara. Segundo, convites estratégicos para as pessoas certas. Depois, regras simples para manter o foco. E o mais importante de tudo, dar autonomia e ouvir a comunidade, transformando o projeto em algo vivo de verdade. Porque no fim das contas, o grande objetivo era esse. O sucesso do projeto não seria medido pela visão de uma única pessoa, mas sim pelo momento em que aquele sonho individual se tornasse uma missão de todo mundo, abraçada por todos. Tá, e os resultados? Bom, eles foram muito, mas muito além do esperado. E o mais interessante é que os resultados mais importantes não eram aqueles que a gente consegue medir com números. Esquece curtida, compartilhamento, número de membros. O sucesso desse projeto não estava aí. O impacto real foi humano, foi emocional, foi medido em reencontros, em saudade boa, em orgulho. De repente, uma foto antiga que alguém postava no grupo fazia com que duas pessoas que não se falavam há 30 anos voltassem a conversar ali, nos comentários. Uma coisa linda de se ver. Uma foto simples de uma rua antiga ou de uma festa da escola, de repente, isso gerava uma avalanche de lembranças. Cada comentário adicionava uma pecinha nova naquele quebra-cabeça da memória de todo mundo. As pessoas começaram a olhar para a própria cidade, para a sua própria história, de um jeito diferente. Aquele acervo virtual fortaleceu a identidade da comunidade, sabe? Criou um sentimento de orgulho de pertencer àquele lugar. E o efeito foi contagiante. Inspirados pelo sucesso do acervo, outros grupos começaram a surgir com outros focos, como grupos de estudo para concursos. Isso mostrou que aquele modelo de colaboração online podia funcionar para muitas outras coisas. Então, o que a gente pode aprender com essa história incrível de Pindorama do Tocantins? A lição vai muito além de um único grupo de Facebook, com certeza.
Se a gente parar para analisar, esse projeto é uma verdadeira aula de gestão de pessoas na prática. Teve comunicação clara, uma noção de psicologia para entender o grupo, desenvolvimento das pessoas e até gestão da qualidade do conteúdo. É um caso de estudo perfeito de como liderar pessoas para um objetivo comum. E aqui a gente chega na mensagem central. O grupo de Pindorama do Tocantins prova que as ferramentas digitais, elas não são boas nem ruins por si só. Elas são, na verdade, um amplificador da nossa intenção. Com uma visão positiva e uma boa liderança, elas podem se tornar forças poderosíssimas para o bem. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Toda comunidade, seja uma cidade, uma família, um grupo de amigos, tem uma história que corre o risco de ser esquecida. A questão é, que história ao nosso redor precisa ser contada? E qual ferramenta que já está na nossa mão a gente poderia usar para começar a salvá-la?